Hoje foi o dia mais intenso de lançamentos nessa temporada 2026 da MotoGP, porque Yamaha e Trackhouse decidiram apresentar as motos no mesmo dia. Não sei porquê, porque ainda restam tantos dias livres, mas elas tiveram essa ideia de usar a mesma quarta-feira. Então hoje o dia começou muito movimentado, especialmente porque a Yamaha seguiu a tradição de fazer o lançamento dela em Jakarta, na Indonésia. Então as coisas começaram cedo no campo da casa de Iwata. Como tiveram 2 lançamentos, eu vou fazer 2 vídeos pra gente manter, né, a tradição de um vídeo para cada equipe. Então esse aqui é o vídeo da Yamaha e aí o próximo vídeo vai falar da Trackhouse também mantendo a ordem dos lançamentos. A Yamaha é a moto que vem mais renovada para a temporada, porque a Yamaha mudou o protótipo como um todo, né? A gente tem visto as outras equipes trabalhando no campo de evolução. É isso que normalmente todo mundo faz, né? Você tem uma moto e você vai evoluindo, melhorando ela de um ano para o outro. A Yamaha não. A Yamaha tá com uma moto inteiramente nova. Por quê? Porque ela decidiu trocar, né, depois de muitos anos aí com o motor de 4 cilindros em linha, ela decidiu trocar para um motor V4. Isso era uma coisa que muita gente falava, né, porque a Yamaha era a única a usar 4 em linha depois da saída da Suzuki. A Suzuki também usava e a Suzuki conseguiu bons resultados na MotoGP antes da saída dela com essa configuração de motor. Mas a Yamaha, como estava em crise, tinha muita especulação e muita gente insistindo que os japoneses deveriam trocar esse motor. E aí, né, pressionados pela falta de resultado e tudo mais, eles decidiram fazer uma experiência. Desenvolver uma moto com esse tipo de motor, acompanhando o que já fazem, né, os outros concorrentes, para ver se dava certo. E aí eles chegaram à conclusão que eles têm uma margem de evolução maior. Então, no final do ano passado, eles anunciaram que sim, eles iriam para o caminho do V4. Só que o V4, né, como dá para imaginar, ele tem uma construção completamente diferente do 4 em linha. O 4 em linha é um motor mais largo, né? Porque os cilindros estão colocados em linha, então ele é um motor mais largo. O V4, ele acaba sendo mais estreitinho, porque eles têm a configuração de V, então ele é mais estreito, então não cabe na mesma moto. Não é simplesmente você desenvolve o motor e você bota na outra. Não pode ser assim, você tem que fazer tudo novo. Então a moto é outra completamente. Eles não conseguiram reaproveitar o modelo anterior. Ela mantém o mesmo nome, ela vai seguir chamando YZR-M1, mas é tudo novo. O layout nem tanto, né? Porque a pintura em si da moto é muito parecida com a anterior, né? Ela mantém aquele azul tradicional da Yamaha, tem um pouquinho mais de preto ali, tem o preto fosco, que já era uma característica anterior, tem um pouquinho de branco, um pouquinho de cinza, mas o layout é muito parecido com o modelo anterior. Mas, no resto, a moto é toda nova. O que a gente viu no lançamento tampouco é o modelo final. E isso é o que acontece também com todo mundo, né? Eles mostram uma coisa, mas também não é exatamente o que vai para a pista. A Yamaha deixou claro que, desde o teste de Valência, eles trabalharam em muitas coisas, em muito desenvolvimento. Então, essa aerodinâmica que eles mostraram hoje não é a aerodinâmica que eles vão testar em Sepang, né? Tem ali os testes de pré-temporada. A Yamaha, pelo regulamento, como eles estão no grupo D de concessões, eles têm direito de participar do shakedown, que é aquele teste prévio ali direcionado para novato e para pilotos de teste. Então eles podem participar desse teste e aí ali eles já disseram que tem uma lista enorme de coisas para testar. Estão torcendo para que sejam 5 ou 6 dias de pista seca para conseguir completar essa lista. O Massimo Meregali, que é o chefe da equipe, ele apontou que na parte da frente, eles perceberam ali no túnel de vento que com essa configuração de aerodinâmica, eles conseguem um desempenho melhor do que com o que eles estavam imaginando, então que a frente não deve mudar tanto, mas que no restante da aerodinâmica tem muita novidade para chegar aí, que não é ainda o pacote final. Mas uma coisa que ficou claro é que tá todo mundo muito consciente na Yamaha, é que é um ano de evolução, né? Não é uma moto que está pronta, não é uma moto que eles dominam 100%, né? A experiência da Yamaha é com o motor de 4 cilindros em linha, e o motor de 4 cilindros em linha dá para a moto um comportamento completamente diferente. É uma moto que ela não é tão forte em reta, mas que ela é ágil nas curvas. Não é a mesma coisa do V4. O V4 tem um comportamento diferente, né? Ele ganha em reta, mas ele perde nessa agilidade. Então, por exemplo, todo mundo gostava, todos os pilotos gostavam da dianteira da Yamaha anterior. E eles ainda estavam buscando essa mesma qualidade na Moto V4. Até o final do ano passado, eles ainda não tinham encontrado. Eles estavam tentando buscar aquela característica natural da Yamaha. Então, eles ainda não têm uma moto plenamente Yamaha, né? O Quartararo falou que quando ele senta nela, ele sente que é uma Yamaha, mas não é ainda aquela Yamaha, né? Se botar no escuro e falar, sobe aqui, talvez ele não reconheça. Porque eles ainda estão nesse processo.
mas eles entendem que a margem de desenvolvimento para ela é muito maior do que seria se eles tivessem continuado simplesmente fazendo uma evolução daquilo que eles estavam fazendo antes, né? O entendimento da Yamaha é que eles bateram no teto do 4 em linha. Eles já desenvolveram tudo que tinha para desenvolver e eles não conseguiam ganhar mais performance com aquela moto. Então eles precisavam de um caminho novo e é por isso que o V4 tá aí. Que mais que tem para falar que é legal? O Quartararo disse também que vai ter que mudar um pouco o estilo de pilotagem dele, né? Porque quando tem a diferença ali de motor, que muda o estilo de pilotagem, o estilo da moto, né? As características da moto, ele vai ter que adaptar também a pilotagem dele. O Paulo Pavezio, que é diretor da divisão de corridas da Yamaha, né? Ele destacou que não tem mágica no esporte, que eles são cientes de que não vai chegar lá e tá tudo pronto, que eles têm uma jornada pela frente, mas que eles estão confiantes de que vai ser um ano para crescer, né? Que eles vão aprendendo corrida a corrida e que aí vai dar para evoluir pouco a pouco. Eles também falaram sobre a situação contratual dos pilotos, né? Como eu já tenho falado em alguns vídeos, tá todo mundo basicamente sem contrato nesse ano, as exceções. Diogo Moreira, que tá assinado até 28 com a Honda, Toprak Razgatlioglu, que tá assinado até 2027 com a Yamaha, e o Johan Zarco, que também assinou com a Honda até 2027. Fermin Aldeguer tem um contrato que termina em 26, mas com a opção de ser renovado por mais 2 anos com a Ducati, então precisa ver se a Ducati vai exercer ou não essa opção. Mas é esse o cenário. O resto, tá todo mundo livre de contrato. O Quartararo, ele tem pressionado a Yamaha há anos, já isso não é nenhuma novidade, e ele deixou claro que se essa moto não fosse uma moto competitiva, ele não daria outra chance, que essa era a chance final que ele tinha dado. Ele renovou o contrato da última vez, e ele já tinha falado que, né, não ia passar daquilo, então a pressão tá alta, e aí o que eles indicaram? Se o Fábio quiser ficar, eles gostariam que ele ficasse. Mas eles ainda não começaram essa conversa com eles, que eles começaram uma conversa interna ali, mas eles ainda não foram conversar com ele. Porque acho que primeiro eles querem que ele sinta a moto, que ele conheça a moto. Muita gente fala que, especialmente gente que torce pra Yamaha, né, que tem mais carinho pela marca Yamaha, que tá incomodado com a postura do Quartararo. Eu acho que o Quartararo é um grande responsável pela Yamaha ter literalmente se mexido, ter ido buscar uma solução diferente, né? Ter ido buscar um caminho diferente para voltar a ser a Yamaha no MotoGP. Porque o Quartararo, eu acho que tá óbvio para todo mundo que ele carregou o piano nas costas, sozinho, durante muito tempo. Os resultados, poucos resultados que a Yamaha conseguiu, vieram por causa dele, porque ele tirou aquilo na unha. Ele fez isso no ano passado, ele quase venceu uma corrida, teria vencido se a moto não tivesse quebrado. Então, acho que ele tinha esse direito de cobrar, né? Ele tinha esse direito de pedir, porque ele estava entregando a parte dele. Ele nunca deixou de entregar, né? E quando a condição permitia, quando o equipamento dava a ele essa oportunidade, ele estava lá entregando o resultado. Então ele pressionou o tempo inteiro por evolução. Mas o tempo também está passando para ele, né? E se ele fica lá sentado eternamente esperando, o tempo vai passar e ele não vai conseguir brigar por outros campeonatos. Acho que a qualidade do Quartararo como piloto está aí provada. E talvez ele sinta que ele é um piloto melhor do que um cara para ter só um título mundial. Então, ele quer ter a oportunidade de brigar por mais. Ele já destacou que ele é muito grato à Yamaha por ter dado a ele a oportunidade de chegar na MotoGP, mas ele também sente que, né, ele já fez a parte dele. E acho que ele tem razão também, né? Ele fez a parte dele, ele entregou tudo que ele podia entregar. Então, os engenheiros precisam encontrar ele no meio do caminho. Ele pediu, ele cobrou, ele insistiu e ele conseguiu causar uma movimentação na Yamaha. Né, eles foram atrás, eles trouxeram gente. A Yamaha tinha um desenvolvimento muito focado no Japão. Né? Tinha ali a base europeia, porque eles têm uma base na Itália, né, do braço esportivo, a divisão de corrida tá lá, mas o desenvolvimento era feito no Japão. Então eles conseguiram, né, trazer uma postura mais europeia, trouxeram um diretor técnico europeu, mudou um pouco a postura para tentar acompanhar aquilo que Ducati e a Aprilia estão fazendo, ter uma evolução mais rápida, porque todo mundo reportava que as coisas demoravam muito para chegar, porque os japoneses queriam tudo muito bem testadinho, muito bem, né, desenvolvido, antes de poder entregar para os pilotos. Então, eles conseguiram mudar essa postura, mas ainda falta entregar efetivamente um produto final que permita brigar na ponta. Então, tem esse impasse aí na situação do Quartararo. Eles precisam provar para ele que a moto efetivamente
tá boa, né? Pronta, ela não vai estar. E eu acho que ele sabe disso, porque não tem como ela tá pronta. É um projeto novo que ainda tá em desenvolvimento. Então, né, eles trocaram tudo, eles foram para um caminho, ele mesmo pediu um motor V4, porque ele pediu um motor mais potente, uma coisa que ele nunca guiou, né? O Quartararo, como ele subiu para MotoGP com a Yamaha, a única experiência que ele tem é de 4 em linha. Então, ele também vai ter que aprender a se virar com o V4. Então, ele sabe que é um projeto novo, ele sabe que é um começo novo, que é um caminho diferente. Então, vai precisar de paciência, mas eles vão ter que mostrar alguma coisa para ele para que ele renove essa paciência dele. O que eles também destacaram, no caso do Alex Rins, eles querem observar o Alex Rins. O Rins a gente sabe que tá na marca do pênalti, porque ele já estava na marca do pênalti no ano passado. Ele não conseguia acompanhar o ritmo do Quartararo, acho que ele teve uma prova, que foi uma prova muito boa, que a gente viu o Rins brigando na frente, a gente falou, gente, quem é esse cara? Porque ninguém lembrava mais que o Rins fazia, né, aquele tipo de performance, porque ele não teve naquele nível durante todo o ano, mas ele precisa voltar a ser aquele piloto. Então, também é o cara que acho que tá muito mais ameaçado, especialmente pela chegada do Toprak, acho que é alguém que, não só pelo carisma que tem, que é óbvio para todo mundo, e pelo que tem feito desde que chegou, né? Participou do The Voice e tudo mais, distribuiu docinhos no box da Pramac. A gente sabe que é um cara carismático, mas muito mais do que isso, o talento que ele tem, se ele conseguir encaixar na MotoGP, ele vira um candidato muito forte a essa vaga. Então, o Rins está aí sob ameaça, e ameaça forte, vai ter que mostrar bom desempenho. A questão para essa temporada é que o mercado de pilotos vai movimentar muito cedo, e todo mundo vai ter que decidir as coisas meio no escuro, porque ninguém sabe ao certo o que vai ser das motos de 2027. Vem aí uma motorização nova, né? Tá mudando a aerodinâmica, pneu novo, então tem muita diferença para a moto de 2027 e eles vão ter que escolher no escuro. Então, né, vai ficar um pouco mais difícil para todo mundo, mas as definições vão acontecer mais cedo. Então, isso talvez jogue contra o Alex Rins, por exemplo. E talvez jogue contra o Toprak também, porque como ele não vai ter chance de mostrar muito antes de definirem se ele vai para o time de fábrica ou não, mas pode ser que assim, vamos renovar o Rins, e aí só renova com a Yamaha, mas não define para que time que ele vai. E aí depois você pode movimentar ali no tabuleiro. Mas, de qualquer forma, como vai mexer antes, pode ser que isso seja um fator que complique o cenário. Mas no caso da Yamaha, é isso. É uma moto completamente nova, tem muita coisa para desenvolver. Eles ainda estão buscando uma base, né, para essa moto. Tem muita coisa para chegar no teste da Malásia. Eles ainda não estão, né, com um pacote redondinho para essa temporada, efetivamente. Mas eles estão otimistas de que a margem de desenvolvimento é agora maior, né? O que eles não conseguiam mais fazer com a 4 em linha, agora eles acham que eles podem fazer com a V4. No cenário dos pilotos, tem a aposta de Quartararo, ver se ele vai ou não continuar. A Yamaha tem que conquistar ele mais uma vez e ele tem que, né, renovar ou não o voto de confiança dele. Acho que, de novo, o talento dele está provado, então acho que qualquer outra equipe do grid gostaria de tê-lo. Né? O que a gente sabe é que a Aprilia tentou contratar o Quartararo no último ciclo de renovações. Então, é um piloto que tem interesse das pessoas no mercado, né? Mas ele fez essa escolha de ficar com a Yamaha e agora precisa ver se ele vai fazer essa opção de novo. Mas vai ser um ano movimentado e acho que um ano em que todo mundo vai estar de olho na Yamaha. Porque como ela está no grupo D de concessões, ela é a única que vai poder desenvolver motor, ela é a única que vai poder testar com os pilotos titulares, então tem ali uma série de benesses que só ela vai ter. Então, que muda um pouco esse panorama geral, né? Esse quadro geral da temporada. Então, se alguma coisa pode acontecer durante a temporada em termos de desenvolvimento mais acelerado e tudo mais, pode vir dela. Se ela vai aproveitar ou não, aí são outros 500. Me conta aí se você gostou do layout, se você gostou da nova moto e se você está confiante no que a Yamaha vai apresentar nessa temporada. Até mais.